Olá, tudo bem com você? Desde a criação do mundo e do pecado, Deus propõe um projeto de salvação e o revela à humanidade. Deus propõe um caminho de arrependimento. Deus propõe um caminho de reconhecimento, um caminho de conversão e aliança. E nessa trajetória, com o chamado de Abraão, Deus elege um povo como sinal de seu amor, mostrando sua paciência, a sua fidelidade para com a humanidade, que constantemente lhe volta as costas. Abraão era jovem quando Deus o escolheu para formar um povo, e conduzindo-o para fora lhe disse: olha para o céu e conta as estrelas se fores capaz. E acrescentou: assim será tua descendência. Deus começava a colocar em prática o seu plano para salvar a humanidade da morte, para salvar a humanidade do pecado. Deus começava a se revelar ao homem, a prepará-lo para o dia em que definitivamente salvaria a todos. Abraão teve fé, Abraão acreditou na promessa de Deus, pondo-se a caminhar até a terra para onde ele o conduziu. O tempo foi passando, Abraão e sua esposa foram envelhecendo, foram perdendo a esperança de terem descendentes. Deus então fala a Abraão que a promessa se cumprirá e em um ano Sara conceberá e dará à luz o menino que se chamará Isaque. Abraão e Sara já não acreditavam que isso seria possível. Um ano depois, a promessa se cumpre. Isaque nasce. E depois de alguns anos, Deus fala novamente a Abraão, desta vez para pô-lo à prova. Pede que sacrifique Isaque por amor a ele. Abraão põe-se a caminho e no alto do monte prepara o holocausto, que significa queimar por inteiro. Além de matar, ateava-se fogo para a oferenda subir até Deus. Abraão amarrou o filho e, ao levantar a faca, apareceu o anjo do Senhor a lhe dizer para não fazer aquilo, pois Deus sabia que o amava a ponto de sacrificar Isaque, a pessoa a quem mais amava. Nós podemos nos questionar se teríamos coragem de renunciar a algo que amamos muito por causa de Deus. Alguns estudiosos dizem que Abraão, na verdade, tinha escutado a voz da sua própria consciência, não a voz de Deus, pedindo que sacrificasse Isaque, pois ele havia desacreditado que Deus poderia dar-lhe um filho, mesmo na velhice. No entanto, Deus mostra a Abraão que ele é o Deus do impossível, onde não há vida, pode fazê-la nascer. Deus não quer o mal, Deus não quer a morte de ninguém, por isso intervém e resgata Isaque da morte. Com a intervenção de Deus, através do anjo, surge o resgate. É Deus quem resgata Isaque e providencia um cordeiro para que fosse sacrificado em seu lugar. Deus permitiu que Abraão seguisse até levantar a faca para poder curá-lo, para que a culpa de não ter acreditado não mais o perseguisse. Isaque era o primeiro filho de Abraão e Sara, por isso um costume se formou naquela época. Sempre que um primogênito do sexo masculino nascesse, o casal deveria oferecer um holocausto a Deus, uma oferenda consagrando o seu filho. Esse costume se perpetuou por séculos. Por exemplo, José e Maria ofereceram 2 pombos no templo quando apresentaram Jesus, que era o primeiro filho e do sexo masculino. Hoje, esse costume não mais existe e podemos perguntar: por quê? A resposta vem quando olhamos para a cruz, quando enxergamos Jesus crucificado e entendemos que ele é o cumprimento do projeto começado por Deus em Abraão para salvar toda a humanidade. Para resgatar a humanidade da morte, para resgatar a humanidade do pecado, Deus sacrificou seu Filho em nosso lugar. Cristo se torna o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Assim como fez com Isaque, Deus providencia o próprio Filho para nos salvar. Por isso, na Santa Missa, o Padre diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Celebrar a Eucaristia
é celebrar a encarnação, é celebrar a morte e a ressurreição de Jesus. É fazer memória de todo o projeto que Deus tem para salvar o homem. Em Jesus, Deus se manifesta ao homem como um Deus misericordioso. Assim como Abraão experimentou o poder e a bondade de Deus, o povo hebreu experimentou Deus e sua misericórdia em diversos momentos de sua história, especialmente quando se vê livre da escravidão do Egito. Deus, que escuta o clamor do seu povo, vê o seu sofrimento e se compadece, faz sair e atravessar a pé enxuto o mar, conduzindo a passagem da escravidão para a libertação. E esse momento tão importante e significativo na vida, na história de um povo, não pode ser esquecido. É necessário fazer a mesma memória, não no sentido apenas de lembrar, mas de atualizar. Esse evento, portanto, é vivido e atualizado a cada ano, em um conjunto de ações, em um conjunto de palavras e gestos, ou seja, por meio da Páscoa judaica. Jesus, ele era judeu, celebrava anualmente este acontecimento da libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Porém, em sua última ceia pascal, ao celebrá-la com os seus discípulos, Jesus dá um novo sentido ao rito. Toma uma prefiguração de nova libertação, da nova e eterna aliança, ou seja, paixão, morte e ressurreição. Nos ritos judaicos, experimenta-se a presença do mistério pascal de Cristo. Agora, não mais a passagem do mar para libertar da escravidão do Egito, mas a passagem da morte para a vida, que liberta da escravidão e do pecado. E esse momento tão importante, que só foi entendido pelos discípulos após a ressurreição do Senhor, não podia ser esquecido, pois o próprio Cristo deixou o seu mandato. Fazei isto em memória de mim. Para entender, é preciso voltar ao que Jesus disse, fez e mandou fazer. Mandou que se faça a mesma coisa que fez naquela noite derradeira. Tomou o pão e o vinho, ou seja, a preparação das ofertas. Deu graças, seria a prece eucarística. Partiu e repartiu, rito da comunhão. Nós podemos perguntar nesse sentido: que mistério da fé é proclamado a cada celebração da Eucaristia? Essa pergunta pode ser facilmente respondida na aclamação memorial reintroduzida pelo Concílio Ecumênico Vaticano II, cuja origem se encontra na primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 11, versículo 26, que diz: Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. O mistério da fé, portanto, não se limita a acreditar que Jesus está presente nas espécies eucarísticas. É muito mais do que isso. É ter certeza de que Deus enviou seu Filho ao mundo, que se encarnou no seio de uma mulher, fez-se homem, morreu e ressuscitou para nos salvar e voltar em sua glória. Celebrar a Eucaristia é recordar a última ceia, é estar hoje aos pés da cruz e no jardim da ressurreição, é fazer memória, é atualizar o único e eterno sacrifício. Eis o mistério da fé, que significa celebrar a Páscoa do Senhor. Querido amigo, querido irmão, obrigado por me ouvir, obrigado pela sua atenção e eu desejo que a graça, eu desejo que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre com você. Um forte abraço, um beijo muito carinhoso no seu coração e eu espero encontrá-lo daqui a pouquinho, portanto, no nosso próximo vídeo. Até lá!